relação à questão asiática, nós vamos encontrar o Japão, ele invadindo desde 1937 a Manchúria, e essa região era uma importante região da China, que estava dividida por uma guerra civil já desde os anos de 1920. O Japão vai e invade a Manchúria. A partir daí, o Japão também vai invadir uma região chamada Indochina. Essa região da Indochina era uma região, se nós voltarmos lá atrás, ela foi uma região dominada durante muitos anos pela França, era uma colônia francesa, e depois, uma caminhada que lá na frente você vai ver que a Indochina, ela, quando for no processo que nós vamos estudar aqui de descolonização afroasiática, ela vai se dividir em Laos, Camboja e Vietnã. E nesta época aqui, 1941, os japoneses vão atacar, vão invadir a Indochina, e isso contrariava os interesses dos Estados Unidos naquela região. E logo, em contrapartida da invasão dos japoneses à Indochina, os norte-americanos impuseram sanções comerciais ao Japão. E o Japão, claro, não gostou, né, dessas sanções comerciais impostas pelos Estados Unidos. Como represália a essas sanções, os japoneses vão atacar a base naval norte-americana localizada no Pacífico Sul, chamada de Pearl Harbor, né? O ataque a Pearl Harbor, no ano de 1941, é um ataque significativo dos japoneses, porque eles pegaram de surpresa os soldados norte-americanos no dia de domingo, por aproximadamente 9 horas da manhã. Eles estavam repousando lá em Pearl Harbor, e os japoneses, como eu digo assim, na surdina, devagar, com aviões pilotados pelos soldados japoneses conhecidíssimos como kamikazes, que fala aqui nesse livro também, eles vieram, e mesmo os soldados que estavam cuidando aí da segurança de Pearl Harbor observaram uma grande mancha de aviões se aproximando dos satélites e pensaram que eram bombardeiros norte-americanos que estavam vindo para Pearl Harbor, porque eles estavam esperando naquela manhã de domingo a chegada de alguns bombardeiros norte-americanos, mas infelizmente eles se enganaram, eram os japoneses que estavam atacando de surpresa Pearl Harbor. Esse ataque ele foi violentíssimo, ceifou a vida de milhares de norte-americanos, e ele não foi maior porque tinha muita gasolina, diria assim, muito combustível, né? Muito querosene, muito óleo diesel em Pearl Harbor para abastecer os navios e aviões, porta-aviões, destroyers norte-americanos que estavam ancorados lá em Pearl Harbor. E boa parte desses depósitos de combustíveis os japoneses não atacaram, eles priorizaram atacar aviões que estavam estacionados em Pearl Harbor, navios, destroyers, foi o centro, né, de ataque, os principais alvos de ataque japoneses. Mas se eles tivessem se voltado para reservatórios de combustíveis, com certeza seria ainda mais destrutivo, seria pior, digamos, mais letal, né, o ataque japonês a Pearl Harbor. Os americanos tentaram se organizar em meio ao conflito para responder o maciço ataque japonês, mas foi tarde demais. A maioria dos soldados norte-americanos que estavam na base naval do Pacífico Sul, em Pearl Harbor, lá na região do Havaí, muitos morreram devido a serem surpreendidos pelo ataque japonês. Mas isso não iria ficar de graça, assim. Os americanos eles vão, a partir dos anos 40, bolar uma estratégia que pudessem também devolver aquele ataque ou vingar a morte daquelas centenas, aqueles milhares de soldados norte-americanos que os japoneses mataram. Então, a partir daí, o exército norte-americano passou a estudar como fazer um ataque dos Estados Unidos no Japão.
Esse ataque do Pearl Harbor no Pacífico, na região do Havaí, era quase impossível de acontecer porque os aviões da época não tinham autonomia para voar tão distante assim. Aí nós estamos falando da distância entre Japão e a base de Pearl Harbor. Se para eles virem, tinham que vir de avião. O avião naquela época, esses aviões de guerra, a autonomia era pequena, tinham que vir em porta-aviões, e quando se aproximassem uma certa distância, teriam que ir atacar a base e voltar para o porta-aviões. O porta-aviões japoneses, eles seriam automaticamente atacados, detectados e atacados pelos norte-americanos. Então parecia muito seguro estar ancorado em Pearl Harbor, e que não era verdade, porque os japoneses não estavam nem aí preocupados, né, principalmente os kamikazes, em voltar para casa. Eles já sabiam que aquela viagem era uma viagem só de vinda para Pearl Harbor, não teria o retorno. Então, quase que todos os soldados japoneses que atacaram Pearl Harbor, eles se suicidaram, né, eram kamikazes. Eles, depois que gastaram toda a munição do avião bombardeando Pearl Harbor, eles se lançaram junto com o avião em cima dos destroyers, navios, aviões, onde desce para matar a maior quantidade de americanos. Esse massacre, para poder os norte-americanos vingarem a morte dos seus compatriotas no Japão, a distância era um fator considerável, e é claro que vai ser vingado. Você vai encontrar depois os norte-americanos atacando cidades japonesas. Em 1945, os Estados Unidos, eles atacaram 2 cidades japonesas, a cidade de Hiroshima e Nagasaki, destruindo-as, infelizmente, usando a chamada bomba atômica, o que nunca tinha sido usado na história da humanidade. E aí a explosão dessas 2 bombas atômicas, a Little Boy e a Fat Man, que são o nome das 2 bombas, vão pôr fim à Segunda Guerra Mundial. Então esse ataque japonês a Pearl Harbor marca a guerra na Ásia, e aí a atuação imperialista e expansionista japonesa. Nós vamos perceber durante boa parte da Segunda Guerra Mundial, fala aí de 1939, 40 e até o ano de 1941, a maioria das vitórias nas batalhas da Segunda Guerra Mundial foram vencidas pelo eixo. A Alemanha, principalmente, usando uma estratégia de guerra chamada Blitzkrieg. Blitzkrieg está na página 105, aparece a Blitzkrieg. Blitzkrieg era uma modalidade de um ataque relâmpago que acontecia utilizando aviões e tanques de guerra coordenados aí, né? Esses blindados de aviões estavam coordenados e atacavam em conjunto uma determinada cidade, um determinado país, e aí essa guerra relâmpago levava rapidamente os alemães a vencerem a guerra e a controlarem, a dominarem esse país, essa cidade que eles estavam atacando. Eu sempre digo para você que é aluno que cada vez que os alemães atacavam uma cidade, um estado, um país, todas as armas daquele local, daquele país que foi agora atacado e vencido, né, pelo exército japonês, todas as armas, o paiol, com as munições, tudo iria parar no controle alemão. Então cada ataque não era só uma questão de conquistar território, se tornava agora mais poderoso do ponto de vista militar o exército alemão, o exército nazifascista, né, o exército japonês, o exército italiano, devido às vitórias que eles vão conseguir. Então, em 1939, a Alemanha, quando invade a Polônia, já é poderosa, mas a partir da invasão da Polônia, dos Sudetos, das anexações, se torna mais poderosa e mais forte do ponto de vista militar. Tá ok? Então, a partir de 1942, essa história começa a mudar, porque os aliados reagem e começam vencendo muitas das batalhas que vão acontecer a partir de 1942.
Gente,